coração, né, abençoando aí o nosso entendimento. Então, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 26, diz assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Amém? Então percebemos aqui que nesse versículo aqui, Davi, ele faz duas perguntas em um versículo, numa situação só, numa conversa rápida, num entendimento rápido. O irmão André de Davi, ele faz duas perguntas aqui. Eu passo a entender que o Davi, ele está fazendo duas perguntas. A primeira, ele fala assim: quem é? Primeiro, na verdade, ele faz três perguntas, mas assim, o que mais direciona, né? Ele fala: quem é esse, o que se dará, né? Ou seja, foi o rei deu um decreto, nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais, né? Ele oferece, né, uma premiação, né, os benefícios, né, de impostos, enfim, para aquele, e a princesa, né, uma de suas filhas, para aquele homem que desafiar um gigante. Nós vamos entender um pouquinho mais, como eu falei, nós vamos lá para Gênesis, depois nós vamos voltar para cá. Mas eu só quero que vocês, antes da gente ir para Gênesis, entender, vamos falar um pouquinho de aliança, se eu fosse dar um título para esse ensino de hoje, né, eu daria esse título assim: você sabe quem... Esse título seria uma pergunta: você sabe quem você é em Deus? O título seria uma pergunta: você sabe quem você é em Deus? Esse é o título. Você sabe, né, o poder que você tem em Deus? Ou então você sabe a segurança que você tem em Deus? Só para você entender. Foi oferecida uma premiação para um homem que fosse capaz de desafiar o gigante Golias. E aí, quando chegou ao ouvido do Davi, o Davi falou: escuta, mas o que mesmo? O que é que receberá? Ele já ouviu, mas ele quer uma confirmação. O que é que receberá? O homem que matar esse filisteu? É uma pergunta, na verdade são duas perguntas mesmo, né? O que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Está direcionado a um, vamos dizer assim, a um exército humano. A um exército humano. Nós vamos ver isso aqui daqui um pouquinho mais. Aí ele faz uma outra pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar um outro exército? É aí que eu quero que vocês entendam, que o irmão André aqui entenda, que eu creio que o irmão André aprenda aqui junto conosco. Primeiro ele pergunta: o que receberá o homem, né, que matar esse gigantão aí, né, e desagravar a ofensa contra a honra de Israel, a honra de a quem que aquele filisteu estava ali ofendendo, ameaçando e encurralando? O exército de Israel. Esse exército de Israel era um exército humano. Eu particularmente imagino, super orgulhoso, irmão André. Por quê? Porque o exército humano, exército de carne, exército de homens escolhido por homem, creio eu que a dedo. Imagine, né? Aquele que formou o exército para colocar à disposição de alguém que agora era algo novo em Israel. Saul era o primeiro rei. Saul foi o primeiro rei da história de Israel. O primeiro rei. Foi separado ali um exército agora. Um exército
né, para estar diante do rei, para sair com o rei, né, ali tudo bem formado, esse exército que foi escolhido, imagine, escolhido a dedo, tinha que ser forte, experiente, de aparência, saúde excelente. Então, digamos, se o irmão André estivesse lá, e ele fosse recrutado para ser um soldado do exército do rei, puxa, que orgulho, hein, irmão André? Quem que você é? Ah, onde você trabalha? Ah, não, eu sou soldado do rei Saul. Um exército orgulhoso, né, vaidoso, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora, digamos assim, estava trabalhando, vamos entender dessa maneira, para o rei Saul. Não era para qualquer um, era para o rei, para a guarda, né? Para a guarda imperial, para o rei. Então, só que este exército ali, humano, de carne, era um exército. Eram guardas, eram soldados, né? Tinham até experiências, vamos dizer assim, mas era de carne. Aí vem Davi, mas só que este exército estava numa situação. Como? Eles estavam com medo. Esses exércitos estavam com medo. O exército orgulhoso, o exército do Saul que era orgulhoso, que era para estar, né? De que um pouco, só para a gente entender, antes da gente ir lá para Gênesis, como prometi, vamos fugir aqui do que eu prometi. A gente vai entender como que estava esse exército aqui. Então Davi ele fala, o que receberá aquele que matar esse filisteu incircunciso, né? E desagravar a ofensa contra a honra de Israel, ou seja, contra a honra de Israel estava simbolizada pelo aquele exército de carne. Aí ele faz uma segunda pergunta. Quem é este? A segunda pergunta. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí já é um outro exército. Aí não é de carne. Aí não é humano. Aí ele não é visível. Os exércitos de Deus é o mesmo exército, por exemplo, se eu não me engano, que a gente vê, acho que em Êxodo 12, que fala que, em Êxodo 12, se eu não me engano, que vai falar que deixa eu ver, acho que é em Êxodo 12 que vai falar que quando deixa eu ver aqui, só pra gente ter uma noção. Vamos ver se é em Êxodo 12 mesmo. Será que eu vou achar? É Êxodo 12, no versículo 41, que diz assim: exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Esse exército que está falando aqui em Êxodo 12 não é o povo de Deus, o povo de carne, que abandonaram o Egito. Esse exército que está falando em Êxodo 12 é o exército celestial da parte de Deus, que atuaram em todas as pragas lá no Egito. Era um exército que o povo de Deus que estava no Egito puderam contar, ainda que eles estivessem enfraquecidos. A gente vê que ainda não vê nenhum exército de Deus ali dentro do Egito pelejando. Toda a obra, toda, vamos dizer, a guerra que houve dentro do Egito, aqui para libertar os hebreus, essa guerra foi espiritual. E vinha praga, e daí o Moisés, ele ia lá, né, e orientava Faraó, e vinha a praga de que um pouco aí, e era Deus que amolecia, era Deus que... Mas aonde que tinha... A guerra era no espiritual. Era o exército de Deus contra os deuses de Faraó, que atuavam nas rãs, na água que se transformou em sangue, enfim... aqui vai dizer quando se completou o tempo de Deus profetizado, falado lá para Abraão, lá em Gênesis 15, quando se completou, ainda que foi atrasado, que aqui 430 anos, era para ser 400, mas pela precipitação, nós já pregamos aqui dentro desse lugar a respeito de precipitação, por causa da precipitação de Moisés, quando ele mata um egípcio, né, que ele se precipitou, né? Então houve um atraso na saída do povo de dentro do Egito.
de 30 anos. Ok, mas quando se completou, quando isso aconteceu, aí fala que saiu o povo de Deus, o exército de Deus saiu junto. Quem que é esse exército? É um exército espiritual, que sempre esteve com o povo. E como que é esse exército? Eu tô falando aqui e tá vindo tudo na minha mente aqui, então antes lá, já vamos lá para o Gênesis 17, como eu prometi. Que exército é esse, irmã Luciane? Como que o homem veio a receber, Gênesis 17, esse exército? A partir de quando? A partir daqui. A palavra de Deus, ele vai falar, lá em Gênesis 17... Quando Deus ele vem falar com Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus começa a renovar as promessas para Abraão e falar que dali a 1 ano Sara iria engravidar. Só que antes de Deus falar isso a Abrão, Deus ele faz uma nova aliança com Abraão. Deus tinha uma aliança com o povo, com toda a humanidade, né? A aliança de Deus era que nunca mais, né, ele ia lavar a terra com a água, como ele fez lá no dilúvio. E o arco de Deus, cada vez que eu falo do arco de Deus, eu sempre falo, gente, não é arco-íris. Eu sempre falo isso. Você sempre, quando for me falar em arco de Deus, eu sempre vou falar isso porque para desconstruir isso da mente, da nossa mente do cristão. Não é arco-íris, é arco de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis 9, a Bíblia vai se referir em arco de Deus. Íris é o nome de uma deusa. É outro assunto. Mas aí, o sinal, o arco de Deus, ele é um sinal da aliança de Deus com o povo, né? Aí, quando nós chegamos aqui no Gênesis 17, Deus vai falar, vai fazer aliança agora, não tão somente com a humanidade, mas com Abraão. E novamente, Deus ele faz a nova aliança e ele exerce um sinal. Então, ele faz uma nova aliança com Abraão e o sinal dessa aliança é circuncisão. Você veja que a aliança é uma coisa, o sinal é outro. O sinal é só um sinal. Mas o selo, a aliança, lá na frente Deus vai fazer novamente o sinal agora conosco. Com os gentios. O selo está no Espírito. Né? Mas qual é o sinal? Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Olha, Deus trabalha com sinais. E agora aqui, Deus está fazendo uma nova aliança com Abraão. Né? E o sinal é a circuncisão. E quando chega no versículo 5, irmão André, do capítulo 17, Deus fala assim com Abrão. A gente tem costume, eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque às vezes eu acabo esquecendo de falar isso. Só para entender, a gente acha que Abrão se escreve A-B-A-O, né? No original, eu marquei aqui, na língua hebraica, se escreve Abrim. E depois passa a ser Abrahim. Abrahim, ele acrescenta um H, não mais um A. Na nossa traduzido para nós, acrescenta-se um A. Mas lá, nos originais, ele desce um H, né? Ou Abram, que fica Abraham, que em inglês ele tem uma tradução mais próxima do original, que é Abraham. Então não se acrescenta mais um A, e sim desce um R. Um H. Este H tem no nome de Deus, Yahvé, que traduzida para nossa língua é Javé. Mas em hebraico é Yahvé. Então, no nome de Deus, ele tem um H. Quando chega lá, em Gênesis 5, diz assim: e não mais se chamará Abraão, mas doravante do teu nome será Abraão,
pois eu te faço pai de muitas nações. Então, quando a gente entende, vai lá para os originais. Eu não gosto de confundir muito, mas hoje é necessário a gente falar disso. Em pouco tempo que nós temos, olha. Quando a gente entende, né, dessa maneira, quando a gente vai para os originais e vê que, na verdade, não se acrescenta um A, mas desce um H, e esse H é do nome de Deus, né? Então, quando Deus ele faz uma nova aliança com um homem, agora, Abraão, o que ele faz? O nome dele se mistura ao nome de Abraão. E é a mesma coisa quando... E olha, fala-se de aliança, é a mesma coisa quando, digamos assim, quando eu, Luciane, ou qualquer irmã que está aí nos assistindo, ela se casa. E quando ela se casa, o sinal do casamento, qual é o sinal? É a aliança que nós trazemos no dedo. Na minha não estou trazendo porque eu dei uma engordadinha. Aí, né? Mas a gente tem, né, a aliança. Então, o sinal... Então, quando se eu estou usando a minha aliança, por isso que faz falta, né? Se eu estou na rua, alguém olha... Não, ela é casada por quê? Olha o sinal lá, ó. Se bem que hoje a moda usar o sinal, mas o compromisso não está selado. Né? Mas esse negócio, e quando eu me caso, que eu ponho uma aliança no meu dedo, né? Eu faço o selo, a escritura no papel, o que acontece? Automaticamente, irmão André, o que eu recebo? Eu recebo o nome do meu esposo. Antes que eu era Luciane Hulka, eu passei a ser Luciane Hulka Hamude. Por quê? Porque o nome do meu esposo, ele vem para o meu nome. Isso, a gente pensa que isso é coisa do homem, não, isso aqui é coisa da Bíblia. Se a gente for para a Bíblia, a gente vê que isso aqui é um exemplo da nossa vida, gente. Não descarte a Bíblia que você tem guardadinha aí na tua estante cheio de pó. Passa ali ela e medita nela, porque nada é novo. Todos os princípios é do Senhor, todos os princípios é bíblico. Então, quando Deus ele faz uma aliança e o sinal da aliança está no prepúcio agora do Abraão e de todos que ele vai passar a circuncidar, todos os que estão na tua casa e todos comprados, ou seja, todos que estão, que é de posse de Abraão, ele passa a ter esse sinal, né, essa aliança, né? Veja bem que quando Deus faz diretamente com Abraão, o sinal vai para o prepúcio. Né? Mas o selo, o nome de Deus, agora ele fala, agora você não vai se chamar mais Abrão, agora vai ser Abraham, ou Abraham. O H do nome de Yahvé, ele vai e se mistura ao nome de Deus. Então, quando o Abraão passa a ter o nome de Deus inserido no nome dele, isso é muito, parece ser complicado, mas é muito simples de entender. É igual um casamento. A partir do momento que eu casei, tudo que é do meu esposo, eu tenho direito. Meu esposo está lascado. Tudo que é do meu esposo, agora eu passo a ter direito. E não foi diferente. Agora tudo, Abraão, ele passa a ter direito nas coisas celestiais. Agora, o que é de Deus é de Abraão, o que é de Abraão é do Senhor. Tá entendendo aí? Tenho pouco tempo para falar sobre isso, mas é muito profundo. Agora, a partir daqui, a humanidade selada, marcada com o sinal de Deus, passam a caminhar com tendo o exército de Deus a seu favor. Aí depois de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, é formado as tribos de Israel, né? E pode ver que todas as lutas, as guerras que quando vai em nome do Senhor, né? Israel já venceu o exército se eu não me engano, de Haddad. Quantos soldados tinha? Que o próprio... Acho que é Haddad, se eu não me engano, não quero falar bobeira aqui, mas eu acho que é isso. Não quero folhear aqui, senão a gente, quando abre uma coisa, puxa mais assunto. Mas o próprio Haddad falava assim, vamos olhando pro exército de Israel, é como um monte de cabras. Mas só que não era um monte de cabras. Não sabia o rei Haddad que... aquele exército, aquele monte de cabra, ele não contava com só com poucas pessoas, eles contavam com o exército do Senhor, era um exército espiritual, celestial em seu favor. Gideão venceu com 300.
Então, quer dizer, a partir do momento que agora o povo de Deus, ele conta com o exército de Deus a seu favor, independente do número, independente. Eu sei que a gente gosta aqui na nossa igreja de se reunir, fazer clamor e fazer, tá, eu sei, mas isso é bom, isso é gostoso, isso é muito bom, é do Senhor, o Senhor quer isso mesmo, que a gente se reúne em oração. Nós temos muitos exemplos de irmãos unidos em oração. Mas eu não posso também descartar que se eu tivesse numa situação sozinha, ainda que eu tenha, mas se eu estou eu saber quem eu sou em Deus. Porque Jesus, ele fala, se tu estiveres em mim, mas se minha palavra estiveres em vós, pede o que quiserem. Então, olha, é uma casadinha. Porque tem possibilidade de Deus estar em Deus, mas Deus... Tem possibilidade de eu estar 24 horas dentro da igreja, achar que está nele, mas ele não está em mim. O meu corpo está aqui, mas é minha consciência, meu espírito, é minha convicção. Eita, que começou a pegar aqui. Eu preciso estar nele. Para eu poder ter vitória a meu favor. E tem condições. O Espírito de Deus me toma para falar nesse momento. A gente passa a enxergar que ao decorrer tem episódios aqui que a gente vê que Israel agora tem aliança com Deus, tem o exército de Deus ao seu favor, é marcado, é circuncidado, mas cada vez que Israel, ele fica com medo, ele esquece, irmão André, do exército que ele tem ao seu favor. A gente vê isso quando quando Moisés manda Josué e Caleb, os 12 lá para espiar a terra. A gente vê que quem reconhece, né, os 10 vieram frustrados quando o quê? Quando eles viram que eram pessoas impossíveis deles, daquela terra tomar posse. Mas só que aquela terra era promessa de Deus, e além de ser promessa de Deus, eles tinham o exército de Deus para vencer gigantes e mais gigantes e mais gigantes, e quantos gigantes quisessem. Né? Mas quando eles viram, eles ficaram com medo, ficaram frustrados, exceto Josué e Caleb. Josué e Caleb sabiam quem eles eram em Deus e saberiam que eles tinham condições, porque não eram eles que iriam possuir a terra, era Deus, era o exército de Deus, aquele exército que saiu lá com o povo do Egito, que ficaram lá com eles e quando se completou ali certinho, eles saíram. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Vamos lá, entendemos quando o que a gente tem Deus. Mas não adianta ver. São duas situações aqui. Agora, o povo era marcado, selado, tinha o exército de Deus a seu favor, mas tinha a possibilidade de ser marcado, selado, ter o exército a seu favor. Mas quando a minha fé não entende essa força que eu tenho, o exército de Deus não vai fazer nada nem por mim nem por você. Vamos lá para Samuel novamente. Ok. A gente viu aqui o menininho, não é menininho, é um jovem. A gente não tem que entender Davi como uma criança, não. Ele era um jovem. Davi, né? Quando ele escuta, né, que ele passa a saber ali que tinha um gigante que estava afrontando, desafiando, desagravando, desonrando o exército de Saul. Lembra aqui que eu falei aqui que esse exército, eu imagino, não está escrito, a Bíblia, não, eu entendo assim porque, poxa, fazer parte de um exército do rei ali, né, os soldados do rei, da guarda do rei, que orgulho, né? Então, a gente vê isso aqui, logo no início, só para a gente entender aqui, logo no início vai dizer assim, olha, vou ler aqui, tá? Diz assim, os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Até aqui, só para a gente entender, Saul até foi para a guerra com os seus, né, com a sua equipe, vamos dizer assim, com os seus soldados.
Só que na mentalidade, irmãozinho André, eu falo irmãozinho que é um jovem muito querido. Na mentalidade de Saul, eu imagino aqui, eles iam, né, desafiar, eles iam entrar em guerra com o exército dos filisteus, mas eles estavam contando que eles iam entrar em guerra com, tipo assim, um páreo a páreo, é assim que se fala? De igualdade, né? Digamos assim, é o meu exército contra o exército de Saul. Então, lá tem homens tão, né? Eu tô imaginando aqui. E nós vamos guerrear, nós vamos vencer, tal. Só que quando eles chegam lá, eles se dividem, ficam tanto para cá, tanto para lá, no meio um vale, tudo. Aí a palavra vai dizer, eu não vou ler tudo para nós economizar tempo, que vai dizer lá aqui mesmo, vamos ver. Aqui no 4, olha o que diz aqui. Aí tá. Eles estavam contando lutar páreo a páreo ali, guerrear páreo a páreo aqui um pouco. Vai dizer no versículo 4. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro. Ou seja, eles pensaram que o exército, eles iriam lutar com um exército igual. Só que entre todos, sai do meio do exército inimigo, um homem. Que valia por todos. Quando eles olham aquele gigante, aí a Bíblia vai narrar o peso, o tamanho, né, da sua armadura, da sua lança, do seu escudo, né, até da ponteira da lança, para mostrar como aquele homem ele era anatomicamente fora dos padrões normal. Quando o exército de Saul olha aquilo, começou a vir medo. Começaram a ficar com medo. Aí eu vejo, no versículo 8, eu vejo o próprio filisteu fazendo uma pesquisa de campo para ver como que estava o exército de Saul psicologicamente. Eu vejo, olha o que o Golias fala. Então, Golias parou e bradou as tropas, bradou para quem? Para as tropas de Israel. Olha o que o Golias fala. Por que saíste para guerrear? Faz uma pergunta. Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Veja que ele está fazendo... Se a gente não prestar atenção na leitura, a gente não entende uma coisa. Eu vejo aqui Golias, assuntando para ver se o exército de Saul estava contando com o seu braço, ou para ver se o exército de Saul sabia quem eles eram em Deus. Porque até o próprio inimigo sabia que quem vencia a peleja não era as pessoas ali, não eram os homens, mas era o Deus dele, o exército daquele povo. O Golias queria ver como que eles estavam, porque a fé da gente é tudo. Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Não são servos de Saul? Ele esperava que eles alguém falasse, não, mas peraí, nós somos aqui, mas nós temos, vocês não sabem aí que nós temos, né, um exército celestial, eles queriam ver se eles mencionavam o nome do seu Deus. Aí ele fala, escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Não parece ser injusto Saul sendo um homem gigante, né, gigantesco, literalmente, né, ele sabendo, não parece assim, ele tendo a capacidade de só ele vencer todo o exército humano de Israel. Não parece uma covardia ele fazer questão em pedir um homem? Então não chega a ser ridículo isso? O camarada já ainda ele pede um. Ele quer entender. O Saul, o Golias, ele quer entender se aquele povo estão ciente, ou seja, reconhecer a força que você tem em Deus. E Golias, para a infelicidade de Saul, Golias percebeu isso. Eles estão fragilizados. A minha presença abateu o coração deles. Eu vou vencer. Independente se eles vierem todos eles, sequer um, eu vou vencer. Então Golias já estava crente que ele ia vencer.
convencido que ele ia vencer. Quando chega no versículo 12, olha o que Davi fala. Deixa eu ver se é no versículo 12. Vamos ver. Davi, vai falar aqui que Davi era filho de Jessé. Eu perdi aqui o versículo que o próprio Davi fala, que ele fala assim: não deixe o vosso coração se abater. Eu deveria ter marcado esse versículo, deixa eu ver se eu marquei aqui para falar com vocês. No 32, deixa eu ver se é no 32. Então Davi disse a Saul, aqui, isso mesmo, ó. Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Ou seja, não deixe o teu coração se abater. Não fique com medo. Aí, o texto que a gente leu aqui em cima, no versículo 26, a gente vê que enquanto o exército de Saul estava apavorado de medo de Golias, e Golias estava bem sossegado, achando, não, tá tudo sob o meu controle, aparece um jovenzinho trazendo comida para os seus irmãos, amando do seu pai, e vai lá, e ele ouve o que está acontecendo. Ui, não sabe que aqui tem um gigantão aí desafiando tal, e o rei vai dar isso, e aí ele faz a pergunta que nós fizemos aqui. Não, peraí, o que se dará mesmo? Aquele que matar, o que se receberá o homem que matar esse filisteu? Ou seja, isso aí é um ímpio. Quando ele fala esse filisteu, o que se dará a esse filisteu, essa pessoa que não tem aliança com Deus? O que se dará aquele que matar, aquele que não tem o exército de Deus ao seu favor? Olha, e desagravar a ofensa contra a honra de Israel, contra a honra humana, contra, né, o exército humano? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele entende, gente, quando ele desafia a mim, ele não está desafiando a mim. Se eu tenho o Senhor, se eu estou nele, e se a palavra dele está em mim, gente, não mexa com crente, não vá mexer com cristão que está no Senhor e que a palavra do Senhor está nele. Não faça isso. Se você vê, se você percebe, e não é, como que eu reconheço que a palavra de Deus está em mim? Não é quando eu abro aqui e exerço uma excelente oralidade, coisa que eu nem tenho. Eu nem sou uma boa oradora, né? Não é aquele que né, é um dicionário bíblico ambulante. Eu estou falando aquele que a palavra de Deus está nele. Ou seja, ele fala a palavra, ele vive a palavra, ele exorta pela palavra, ele abraça pela palavra, ele sofre pela palavra, ele chora por causa da palavra. Ele é a palavra, a palavra de Deus está nele. Gente, não cria problema com esse tipo de pessoa. Porque se eu criar problema com esse tipo de cristão, eu estou desafiando o exército de Deus que está nesse cristão. Peraí, vamos prestar atenção. E Davi, ele sabe quem ele é no Senhor. Davi valoriza a aliança que Deus tem com ele, que foi feito lá com Abraão. O sinal está no prepúcio, mas a confiança está no peito. Não adianta eu ter o sinal de Deus com o meu cabelo comprido, com a minha unha natural, eita, com a minha saia no pé, isso, né? Ordem e decência é maravilhoso. Vamos seguir, vamos mesmo. Não vamos envergonhar a palavra de Deus, a face de Deus, andando de qualquer jeito, né? Não, vamos honrar. Mas eu tenho que ter o sinal e eu tenho que ter a aliança mesmo. Eu tenho que ter o sinal de Deus. Mas a aliança aqui, ó, eu tenho aliança com Deus. Eu estou nele e ele está em mim. Eita!
Se eu saber disso, aonde eu colocar o meu pé, o Senhor coloca comigo. Para finalizar aqui, para nós fechar aqui, 10 minutinhos para nós passar régua no estudo, infelizmente, porque aqui tem muita coisa para se falar, mas só para entender. Davi vai, e não vai para se exibir, não. Davi não vai para se exibir, não. Ele vai para ser um instrumento na mão do Senhor. Aí, falam de Davi lá para Saul. E quando o Davi é apresentado, Saul se preocupa com Davi. Não, filho, você é uma criança. Entenda como criança, como muito jovem. Não como uma criancinha. Mas muito jovem, você é uma criança. E além disso, esse filisteu aí, além dele ser grande, eu tô falando com as minhas palavras, né? Além de ele ser grande, ele é guerreiro. Ele tem experiência. Ele, desde jovem, ele tá à frente de batalha. Eu imagino o Saul falando assim, não é por isso que não é à toa que nós estamos com medo. Aí, na simplicidade, Davi vai falar algo aqui que mexeu muito. Essa palavra tá uma semana queimando no meu coração. Eu ia trazer um outro estudo. Lembra que eu ia trazer um outro estudo? Em nome de Jesus, né? Nome de Jesus, semana que vem. É que essa palavra queimou no meu coração. Queimou no meu coração. Semana que vem eu vou falar do José, né? Do José lá como governador do Egito. Eu vou, mas é necessário hoje falar isso, porque essa palavra está queimando desde a semana passada. Eu já falei a respeito dessa palavra aqui 3 vezes durante essa semana, de tão forte que ela está queimando no meu coração. Aí vai o Davi lá para Saul e ele vai convencer Saul. Ele vai mostrar a Saul quem ele é. Aquele jovem, pastorzinho de ovelha, né? Ele diz assim, aí o Saul lá recomendando ele, escuta, filho, isso aí é uma loucura. E que vergonha para Saul, hein? Que vergonha colocar um jovem inexperiente, conforme a visão do próprio rei, ali para guerrear. Aí na sua singeleza, na sua, né? Entendendo quem ele é no Senhor, porque quem sabe quem é no Senhor não precisa enfeitar muito para falar, não. Ele só abre a boca, né? E ele fala o que ele sente. A boca dele fala o que o coração dele está cheio. Aí ele fala assim no 34 para nós fechar nossos estudos. Mas Davi argumentou diante de Saul. Olha o que ele argumenta. Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, lá no versículo 34 de 1 Samuel 17. Mas Davi argumentou diante de Saul. Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, eu atacava e arrancava a ovelha, na minha tradução diz assim, de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Novamente aqui. Olha, amados, que interessante. Davi, ele vai falar, ele vai me deixar bem claro para mim. Vai deixar bem claro para o meu espírito. Eu tenho o exército de Deus ao meu favor. Mas eu preciso ter 2 coisas. Quais? Primeiro de tudo, confiança no Deus que eu sirvo. Né? Eu tenho que estar nele, mas a palavra de Deus, eu não tenho só que ter cair em vaidade porque eu tenho a aliança, né? E o sinal aí tá aí, no nosso caso, né? Vista, né? Hoje em dia a gente olha uma pessoa e fala que dali ele é servo do Senhor, e dependendo, a gente até dizer que ele dali é servo do Senhor, é de tal igreja, aquele ali é de tal igreja por causa do sinal. Né? Mas enfim, nós não estamos falando só apenas do sinal, porque Abraão também tinha o sinal, né? Os hebreus ali, eles têm o sinal, ainda que no prepúcio, num lugar que nem todo mundo via, mas a pessoa sabia que ele estava em aliança com Deus, né? Mas não adianta somente ter o sinal, né? Mas eu tenho que estar nele, e ele está em mim. Eu tenho que ter convicção do Senhor. Eu tenho que ter a convicção do Senhor.
E o Davi, ele chega aqui, ele mostra, então, o que eu tenho que ter primeiro? A convicção, saber que eu estou nele, ter a confiança dele, andar segundo os estatutos dele, né? Para que realmente eu possa erguer as minhas mãos e me valer dessa aliança, né? Então, Davi, ele já demonstra isso. E outra coisa que eu aprendo aqui, eu tenho que ter a disposição. Né? Então, Davi, ele fala, olha aqui, quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgia um leão, um urso feroz, ou seja, ele vinha lá, né? Pegava a ovelha do Jessé, né? Do pai dele, pegava. E ele olhava aquele animal feroz, o que era para um jovem, né? Um urso, um leão, gente... Pegou, pra mim, o meu ponto de vista, pegou, tá perdido. Já pegou, né? Tá perdido. Ele olhava assim, quando ele pegava, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela, ainda que a causa já estivesse perdida. A ovelha já tava na goela. O que se tem a fazer? Você vê um leão, uma ovelhinha já na goela, ou seja, a causa está perdida, né? Ainda que aquela ovelha estivesse na goela, ainda que a causa estava perdida, o teu servo, ele se dispunha. Ele não ficava covardado, nem com o tamanho do leão, nem com o tamanho do urso, e nem abatido, porque aparentemente aquela causa já estava perdida. O teu servo, ele se posicionava. Ele perseguia, ele arrancava da goela e ainda tomava o leão pela juba, ou seja, dominava a situação. Aí ele vai falar, ele vai finalizar. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha esse exército a seu favor. E ele falava, este exército, ele era comigo lá no pasto, e este mesmo exército vai fazer com que eu vença esse filisteu incircunciso. Por quê? Porque ele não desafiou a mim. Ele desafiou o Deus vivo. Aquele ao qual eu tenho a aliança. Aquele em que o nome dele está misturado no meu nome. Aquele que nós hoje somos selados. Quem que você é no Senhor? Eu vou fechar minha Bíblia aqui. Quem que você é no Senhor? Quem? Às vezes a gente está aí, né, numa causa, a gente ora, mas quando a gente vê, né, qual que é o teu gigante? Qual que é o teu gigante? É o vício? É o problema familiar? É a área financeira? Eu não sei, tem gigantes e gigantes. Qual é ele que quando você está indo, quando você está, a primeira coisa, você precisa ter uma decisão na tua vida. Eu não sei se você já conhece o Senhor, né? Tantas pessoas nos alcançam aí, porque gosta da palavra, né? Porque gosta de estar acompanhando muitos aí, glórias a Deus, já conhece o Senhor, já tem vida com o Senhor, e mesmo assim não está isento dos gigantes da vida. Mesmo assim, né? Mas não se deixa, não fique como o exército de Saul, se deixando abater pelo tamanho do gigante. Vai lá, saiba quem você é em Deus. Vai, segue em frente. E se você não conhece o Senhor ainda? Sabe, a vida da gente, amados e amadas, é feito de decisão. Eu vivo citando Esdras. Eu amo. Eu gosto de Esdras, porque Esdras fala algo no meu coração, se eu não me engano, é 7:10, que diz assim, e Esdras decidiu conhecer as leis do Senhor. Aí, se a gente for ver o contexto, Esdras é filho de sacerdote. Ó. Aparentemente, ele fala, né, filho de sacerdote, será que conhece a palavra? Mas ele decidiu conhecer quando ele estava cativo. Depois que Jerusalém foi sitiada, depois que ele viu o seu pai morrer a fio de espada, depois que ele se tornou um cativo, aí ele decidiu conhecer as leis do Senhor. Aí segue. E a prática. Opa, eu decido conhecer e, consequentemente, praticar o que eu estou conhecendo, para depois ensinar. Porque é uma hipocrisia a gente ensinar o que a gente não conhece e sequer pratica. Não é verdade? Então, ele decidiu.
Mas, independente dele praticar, dele ensinar, né, aonde que Deus fez uma obra linda na vida de Esdras e Neemias ali, Deus, né, trabalhou ali nos dois ali, né, um com a reconstrução do templo, outro, né, instituindo novamente a palavra ali dentro de Jerusalém. Mas o lindo é que ele decidiu. Às vezes pessoas até começam alguma coisa, isso aí eu tenho notado muito, até começam esse empenho, até começam a fazer um estudo bíblico, até se incentivam em buscar a presença do Senhor, mas daqui um pouco vem um gigante ali, já se esconde, já. Não, primeira coisa que nós precisamos ter, decisão. Decidiu, firma aí teu pé na rocha. Se você ainda não tem aliança com Deus, você não tem ainda aliança com Deus? Gente, faça aliança com o Senhor hoje. Confesse Jesus como teu único suficiente Salvador hoje. Procura aí uma igreja local hoje. Fala com um pastor aí hoje. Faça aliança com Deus hoje. E passa a ter o exército dele a teu favor a partir de hoje. E comece a vencer no Senhor, com o Senhor, os gigantes da tua vida. Eu deixo essa palavra. Aí. E nós vamos orar ao Senhor. O irmão vai colocar algum louvor rapidinho? Nós vamos só ouvir um louvor curto, rapidinho, só para nós orar. Só para dar tempo aí de você fazer uma autoanálise. Esse louvor é um louvor curto, é só para você dar tempo de você fazer uma autoanálise aí da tua vida, seja você já cristão ou que está nos ouvindo aí, faça uma autoanálise da tua vida aí para nós fazer uma oração, né? É tão bom quando a gente reflete. Antes eu gosto de Davi quando ele fala assim: por que está batida a minha alma? Espera no Senhor, confia nele. Aí daqui a pouco você fala assim: ó Senhor, está batida a minha alma. Por que, Senhor, a minha alma está batida? Mas você percebe que primeiro Davi, ele conversa primeiro com a sua alma, diretamente? Primeiro Davi conversa diretamente com a sua alma. Depois Davi fala para o Senhor a respeito da condição que está a sua alma. E tem tanta gente orando com a alma batida e pedindo coisa errada, reclamando, murmurando, porque antes não conversou com a sua alma, não fez uma alta reflexão. Esses minutinhos aí que o irmão vai passar o louvor,